E aí, pessoal? Bom, mais um, né? Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de momento, tá? Momento, como eu falei, né, é aquela força que acaba sendo aplicada no corpo, fazendo com que ele gire, né? Então, olha só, ó. O sistema representado na figura abaixo está em equilíbrio. Bom, beleza. Então, a somatória dos momentos aí vai ser igual a zero, tá? Sabendo que o módulo do peso da carga A é 40 newtons, né? Então, o peso desse bloquinho A, que é 40 newtons, e o peso da barra sobre a qual eles estão apoiados é desprezível, então despreza o peso dessa barra aqui, determina o módulo de peso PB da carga B, tá? Então veja que é como se fosse uma gangorra isso daqui, né? E eu coloquei dois bloquinhos, um distante 1,2 metros, né? E o outro 0,6 metros, tá? Então vamos fazer a análise dos momentos que estão acontecendo nesse bloco para a gente entender e calcular esse bloco B aqui, o peso desse bloco B. Vamos lá. Bom, pessoal, esse exercício aqui que eu falei para vocês é o número 6, né? Resolvido. Ok? E o que ele diz, né? Tem uma gangorrinha aqui, meio desbalanceada, né? O apoio da gangorra está aqui, certo? Aí eu coloco um bloquinho B aqui e um bloquinho A aqui, ó. Ok? Esse daqui, pessoal, esse ponto de apoio é a minha origem, tá? Então eu tenho que tomar ele como zero, tá? Esse bloco A aqui, ó, ele está distante da minha origem aqui, ó, 1,2 metros. Enquanto esse bloco B aqui, ó, 0,6 metros. Certo? Beleza, pessoal? Bom, ele fala aqui que o peso do bloquinho A é de 40 newtons, né? E ele pede para você calcular o peso do bloquinho B. Ok? Beleza? Bom, do mesmo jeito, a gente pode fazer aquele diagrama de corpo livre. Então, eu tenho a minha barra. Eu tenho um bloquinho aqui exercendo uma força A, né? Por conta do... não vou colocar força não, eu vou colocar o peso de A. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, nesse ponto zero aqui, ó, uma força de reação, né? Beleza? Que ele está no ponto zero. Tá? E eu tenho uma outra força aqui sendo aplicada pelo bloco B. Ok? Bom, esse ponto A aqui está distante 1,2 metros da origem. E esse ponto B aqui, 0,6. Beleza? Então o que está acontecendo aqui é isso. Tá? Nós temos essa força por conta do bloco A, essa força de reação e essa força por conta do bloco B. Perceba, pessoal, ó, a gente põe o dedinho aqui, né, na gangorra. Olha só, essa força sendo aplicada aqui, o que vai acontecer com essa gangorra? Ó, ela vai ir para lá. Não vai? Não tende a girar para lá no sentido anti-horário? A gente vai falar que sentido anti-horário é sinal negativo. E sentido horário é sinal positivo. Beleza? Vamos adotar isso, tá? Bom, esse cara aqui, ó, aplicando essa força para baixo vai girar no sentido anti-horário. Então, o meu PA aqui, ele vai ter sinal negativo. Essa minha força de reação, vocês concordam comigo que não vai ter muito como eu saber o sentido dela, né? Porque ela é de reação, ela está bem no ponto de apoio, né? O sinal dela não vai fazer muita diferença, tá? Essa força PB aqui, ó, eu tomei o ponto de apoio aqui, ó, e eu aplico a força para cá, quer dizer que toda essa gangorra vai girar para o sentido horário. Ok? Então, olha só, pessoal. Quando eu faço a análise dos momentos, a somatória dos momentos tem que ser igual a zero para esse sistema estar em equilíbrio. Ok? Vamos analisar, olha.
o momento aqui de PA, né, ele é negativo. O momento de R aqui, eu posso falar que ele é positivo, vai? Tanto faz. Né? Eu vou falar que ele é positivo, eu vou explicar por quê, tá? Eu vou colocar momento de R, né? Ele é o nosso ponto de apoio, beleza? E esse PB aqui, ó, ele tá vindo para cá, né? Essa força sendo aplicada para cá, então o conjunto vai girar no sentido horário, então ele tem sinal positivo também. Momento de PB. Tudo isso daqui vai ser igual a zero. Beleza, pessoal? Agora, como é que a gente calcula momento? Momento não é igual a força vezes distância? Então a gente vai ter que analisar os momentos de cada um desses carinhos aqui, colocar essa equação. Beleza? Bom, o momento de PA não é a força-peso, né, que é a força que está sendo exercida, vezes a distância. Então, ó, menos a força de PA vezes a distância. Ok? Mas aqui, ó, o momento de R não é essa força de reação vezes a distância, que é zero? Desculpa, essa distância aqui, primeira, pessoal, é 1,2, né? Esqueci de pôr. Mas essa distância aqui, como é o ponto de reação, né? A nossa origem, a força de reação vezes a distância vai ser zero. Por isso que não faz muito sentido a gente achar qual que é o sentido do momento, né? Porque ela vai ser vezes zero, é o nosso ponto de apoio, ele vai zerar. Mas o momento aqui de PB é o PB, que eu vou querer calcular, né? Vezes 0,6, que é a distância que ele está do nosso ponto de origem. Beleza? Então a gente montou a nossa equação, né? Vamos substituir valores. Ó, essa força de reação vezes zero eu posso cortar. PA é 40, então vai dar menos 40 vezes 1,2 mais PB vezes 0,6. Isso daqui vai ser igual a zero. Olha só, pessoal, que legal. Sobrou só PB para a gente. Tá vendo? Então a gente vai ter só PB para calcular. Bom, eu vou passar tudo isso daqui para o lado de lá, né? Vou multiplicar. 40 vezes 1,2 vai dar 48, né? Menos 48 passou para o outro lado, eu vou ter PB vezes 0,6 é igual a 48. Tá? Esse 0,6 está multiplicando, vai para lá dividindo. PB é igual a 48 dividido por 0,6. Então, esse PB aqui, ó, vai ser igual a 80 newton. Ô, Raul, então você está falando para mim que a força exercida por esse bloco B é maior do que a força exercida pelo bloco A. E vocês estão vendo, né, que a distância aqui é o dobro dessa distância. Desse modo, o peso de B tem que ser o dobro do peso de A. Vocês lembram lá na aula, quando eu dei o exemplo lá da chavinha, quando a gente coloca na porca, né, e faz a força ali na porca, vocês lembram? Quanto mais eu ia aumentando, era proporcional à distância, o momento, né, era proporcional à distância, se a gente deixasse a força fixa. Lembra, pessoal? Então, ó, se a gente afastou duas vezes o bloco, a gente tem que aumentar. Se a gente afastou duas vezes o bloco, a gente pode diminuir duas vezes a massa dele, né? E se a gente veio mais para perto, a gente tem que aumentar proporcionalmente. E aí, esse sistema aqui vai acabar ficando em equilíbrio. Beleza, pessoal? Bom, deu para contextualizar o que eu falei lá na aula, né? Então, vamos fazer um outro exercício um pouquinho mais complexo agora.